Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Corredor bioceânico, mistificação fraudulenta e erros nas premissas técnicas dos projetos de transportes no Brasil. Nosso convidado de hoje, professor Erickson Teixeira Lima, ex-economista do BNDES. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para o professor. Temos aqui a presença também da professora Daiane, a presença do professor Mário, que vão fazer os comentários, vão fazer a mediação. E a ideia é a gente conversar hoje rapidamente sobre esse tema. Lembrando que a gente tem nesse mês ainda, né, professor? Final do mês, mais um tema, né? Está lá divulgado no Instagram do CCS. E, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a professora Daiane. Obrigada, Renato. Boa noite, meninos e meninas. Vamos começar com a palestra de hoje. A gente vai falar um pouco sobre o corredor bioceânico. Eu trouxe para vocês alguns slides só para situar um pouco para vocês o nosso tema. Quem vai apresentar a palestra para a gente hoje é o Erickson Teixeira. Ele é economista formado pela Unicamp. Ele fez o mestrado no CPDA da UFRJ e ele é especialista no tema de infraestrutura e economia de pesquisa aplicada, com ênfase no comércio internacional, política comercial e integração econômica. Então, é ele que vai palestrar aqui para a gente por mais ou menos 40 minutos, apresentando o tema do corredor bioceânico. Eu preparei aqui uma timeline rapidinha, tá, para vocês. Em 2015, foi o início das discussões diplomáticas entre 4 países que fazem parte desse projeto, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, sobre a integração logística dessas regiões. Em 2017, eu tive o acordo de cooperação firmado entre os países para estudo técnico desse corredor. Em 2018, eu tive as primeiras missões técnicas e definição do traço preliminar do corredor. Em 2019, a gente teve a parceria formal assinada entre os governos, o início do projeto executivo e estudos de viabilidade. E aqui a gente já encontra, por exemplo, notícias de 2019, cronograma da rota bioceânica segue com obras em ritmo acelerado no Paraguai. Então, essa notícia aqui já é de 2019, com a obra começando. Depois, em 2020, tivemos um avanço nas obras da Ponte Internacional Brasil-Paraguai. 2022, licitação de novos trechos rodoviários no Paraguai e no Brasil, tá? Início das obras no território paraguaio. E aí começaram a se discutir, e alguns desafios foram postos, sobre o desafio ambiental. E aí tem uma grande discussão com relação à região amazônica, o Pantanal e a Cordilheira dos Andes. E aqui outra notícia também nessa data, rota bioceânica tem prós e contra, que envolve prejuízos ambientais. E aí veio à tona uma discussão sobre o impacto no meio ambiente desse projeto. 2023, avanços das obras nos países envolvidos e a projeção de término dessa obra de 2025, 2026. Tá? Essas são as notícias. Aqui, a rota bioceânica terá investimento, essa foi a notícia de 2023, de 711 milhões para acesso à ponte que está sendo construída para ligar as duas economias. Essa aqui, por incrível que pareça, é uma notícia de hoje. Hoje saiu no jornal essa seguinte notícia: ponte bioceânica atinge 76% de conclusão e fortalece a integração regional. Então, o projeto está andando. Quem vai falar melhor do projeto é o professor Erickson. E aí eu resolvi também ver como que esse assunto está sendo buscado e pesquisado nas redes sociais. E eu fiz uma pesquisa no Google Trends com as palavras corredor bioceânico e corredor bioceânico em espanhol, para a gente ver como é que está sendo a pesquisa desse projeto no Google. Tá? E essa aqui é a resposta ao longo do tempo do Brasil. Então, você tem alguns picos, possivelmente quando sai alguma notícia do projeto, alguma coisa é aprovada, enfim, ou coisas desse tipo. Você tem aqui procuras no Google dentro do território nacional sobre o assunto. E quais são os estados que procuram mais? Primeiro, Rio, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas, Distrito Federal. Então, encabeçando aqui essa lista, esses são
os lugares que mais pesquisaram sobre o projeto, o corredor bioceânico na internet ao longo do tempo. Essa aqui é a pesquisa no Paraguai. Por algum motivo, não sei, as pessoas não buscam isso no Google, tá? E somente no distrito da capital do Paraguai. Aqui, a busca na Argentina, bem menor que a do Brasil, mas também segue esse padrão aqui, que possivelmente é quando abre alguma notícia ou quando sai algum relatório. Tá? No início aqui, se falava mais, se procurava mais para saber o que é o corredor bioceânico. Agora, aqui parece que ou ninguém se interessa, ou todo mundo já sabe o que é. Tá vendo? Aqui as regiões que procuram lá, Mendoza, San Juan, São Luís. Essas são as regiões da pesquisa. Por último, aqui no Chile, também tem poucas pesquisas, mas tem aqui um pico maior do que a que a gente acabou de ver. Quais regiões que buscam isso? Tarapacá, e eu não estou conseguindo ler que eu sou cega. Antofagasta. Então, são as duas regiões que mais perguntam. Então, busca no YouTube, busca no Google, não me traz muita informação sobre isso. Aí a gente vai para o Twitter. Porque quando a gente quer saber de um assunto, a gente ainda procura o Twitter ou o X, o X. A geração mais nova procura o TikTok. Essa aqui é uma procura da galera mais 20 mais, pode ser? Vocês procuram mais no Instagram? Vocês procuram notícias aonde? Twitter ou TikTok? Twitter, né? Então, 20 mais. Vou botar 20 mais, ele confia mais no que está escrito no Twitter. E aí eu catei todas as notícias que marcavam a bioceânica no mês de junho até agora. E eu consigo uma nuvem de palavras. Para que serve essa nuvem de palavras? Isso, eu já fiz até um trabalho de monografia sobre quando eu quero saber qual é a sensação da pessoa, do agente econômico, sobre algum bem ou sobre alguma coisa, algum programa, algum político. A gente baixa a base do Twitter, trata estatisticamente dessa base e descobre quais são as palavras que são mais usadas nos Twitters e depois faz estatística para saber se essas palavras são positivas ou negativas. E aí eu encontro uma tendência dessas notícias. E aqui, selecionei para vocês as palavras que mais apareceram aqui, em português e em espanhol. Projeto, desenvolvimento, oportunidade econômica. Então, para mim, eu vejo como positivo. Eu acho que as pessoas veem o projeto como um projeto positivo. Tá? Foi isso que a pesquisa no Twitter me mostrou. E aí eu vou passar a palavra para o professor Erickson, que ele vai agora falar, ele é especialista no assunto. Bom, vamos começar a tentar ficar em 40 minutos, como eu me comprometi com a Daiane. Espero conseguir, porque eu sou um pouco anárquico e começo a falar e falo demais. Então, rapidamente, como foi apresentado, eu fui economista, não sou mais economista. Aliás, desde ontem eu consegui eliminar a profissão de economista da minha vida, tendo em vista que eu consegui ontem uma vitória contra o Conselho Regional de Economia, que cobrava mensalidade. Desde 2013, quando eu me aposentei, eu dizia, eu não quero mais ser economista. Eles queriam uma série de coisas, e ontem eu ganhei um processo contra o Corecon, inclusive de indenização por danos morais, o que me deliciou profundamente, tendo em vista o meu carinho, digamos assim, bem ironicamente, pelo Corecon, pela omissão do Corecon em tudo. Enfim, eu fui economista, sou formado em 1977 na Unicamp, me formei em 81, no primeiro semestre de 81, e em 84 eu vim para o BNDES, através de concurso público, e fui economista do BNDES de 84 até 2013, quando me aposentei. O especialista que ela disse é porque grande parte da minha vivência profissional no BNDES foi cuidando desses temas. Tá? Bom, o mais importante é não falar tanto do BNDES. Antes de começar, para ninguém ficar chocado com o que está aí, isso é real. Eu vou explicar por que isso é uma mistificação fraudulenta.
Mas antes de falar disso, eu gostaria de lembrar duas coisas fundamentais que foram da minha formação no ginásio e no colégio. Agora chama primeiro grau e segundo grau, mas eu sou do tempo do ginásio. Eu tive excelentes professores. A professora Geralda era a professora de História e a professora Alair, que era Alair, era a professora de Geografia. E com eles eu aprendi muitas coisas, tá? Muitas coisas. Uma das coisas é a geografia tem uma questão fundamental para a civilização. Sempre a geografia determina muitas coisas. E a história é importante a gente entender a história junto com a geografia para poder não fazer besteira, não falar bobagens. E nesse tempo, eu descobri uma coisa que é fundamental. Quem vai olhar assim e falar, você é contra a integração? Não, não sou contra a integração. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, já havia uma integração do continente feita pelos indígenas que aqui moravam, e você tinha uma coisa chamada Corredor Piabiru. Vocês podem procurar depois, não está escrito aí. Era um corredor que saía de Santa Catarina e saía também do sul de São Paulo e ia até Cusco, até os Incas. E você tinha, então, que quando se percebe, os espanhóis percebem que os Incas que lá moravam e as outras etnias que lá moravam tinham penas de pássaros, tinham muitos trajes que não existiam os pássaros lá, e aqui se falava muito de ouro que havia para lá de Sabarabuçu, ou seja, montanhas cobertas de ouro. Então, Piabiru é um caminho de integração fundamental, mas não é um caminho de integração entre o Atlântico e o Pacífico. É isso que a gente vai entrar. É um caminho de integração interna, de integração dos povos que aqui viviam para comércio, etc. Então, vamos tentar aqui. Consegui. O que é o argumento básico dessa questão desse corredor bioceânico? Não ficou muito claro, mas está aqui. O caminho mais curto e rápido para a Ásia é pelo Pacífico. Todo mundo fala isso. Todo mundo imagina isso e pensa, é óbvio que é mais rápido. É óbvio, se eu estou no Pacífico, é mais rápido eu chegar na Ásia. Só que não. Só que não. Aqueles que dizem isso, ou têm má fé, porque sabem que não é verdade, ou não fizeram um estudo para saber o que é a verdade. A gente sabe que todo mundo aqui sabe, né, que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, só que a Terra não é esférica como uma bola. Ela é muito mais parecida com uma mexerica ou bergamota, eu nem sei como é que se chama aqui. Tangerina. Puta, errei tudo. É uma tangerina, ela é uma coisa achatada. Tá? Então, quando vocês veem a Terra, muitas vezes você fala assim, por exemplo, é muito mais fácil ir de Santiago do Chile para a Austrália fazendo um voo em linha reta. E aí ninguém para e pergunta, por que os aviões não fazem isso? Por que os aviões cruzam pelo Polo Sul, quase no Polo Sul? Passam por cima da Antártica, porque é mais curto. Aqui não deve ter ninguém que se lembre disso, mas há uns 20 anos atrás, me parece, os aviões russos, ou da Coreia do Norte, ou se foram os russos, atacaram um avião da Coreia do Sul, um avião de passageiros, e explodiram esse avião de passageiro porque ele estava dentro do espaço aéreo russo, vindo dos Estados Unidos. Ora, por que ele não cruzou o Pacífico? Por que ele foi por cima? É porque é mais curto. Que o mundo é uma geóide, a Terra é uma geóide, essa tangerina achatada. Tá? Então, quem diz isso, ou não parou para pensar, e agora pode parar, vocês podem refletir, podem procurar onde for, que vocês vão descobrir isso, vão constatar que não é uma esfera perfeita, e que, mais do que isso, toda a Terra ela está para cima,
a grande parte das terras da Terra estão no hemisfério norte, elas estão para cima. A gente vai ver algumas imagens aí. Também ficou ruim aqui. Antes de entrar em qualquer coisa, naquele quadrado vermelho lá em cima, isso aqui é a costa da China, é o litoral chinês. A China tem um problema, ela só tem saída para o Pacífico. Então, toda a China vem desde lá de cima, da Coreia do Norte, e vem até a Indochina, que é onde Vietnã, Laos, etc. e tal. E todo esse corredor aqui, toda essa lateral aqui, é a lateral, a costa marítima da China. O primeiro quadrado lá de cima é o porto de Xangai, um dos maiores portos do mundo, movimenta assim 40 milhões de contêineres por ano. Aqui embaixo, quer dizer, não é só Xangai, tem outros portos lá, mas Xangai é o principal. Aqui embaixo é o Rio das Pérolas. Aqui tem vários portos também, tá? E é um dos principais portos da China. Guangzhou e Shenzhen estão aqui. De lá até aqui, está lá o nome, Xangai até Guangzhou, nós temos 900 milhas, o que daria mais ou menos alguma coisa da ordem de 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros, ou seja, a China é grande, a China não é pequenininha também. São 1.600 quilômetros, dá para você ir daqui até, talvez, quase Fortaleza. Mas daqui a Natal você vai fácil, daqui a Fortaleza talvez você não consiga ir. É para dar uma ideia da magnitude da China. Tá? Aquela coisa que está lá em cima é o Japão, e o que está do lado de cá, saindo assim, é a Coreia. E isto aqui embaixo é Vietnã, Laos, Camboja, todas umas outras, onde os Estados Unidos se enterraram, vamos chamar assim. Tá? O fundamental, isso é o Pacífico. Aqui embaixo nós temos também a Austrália e Nova Zelândia, a gente vai chegar numa imagem melhor. E para o lado de cá é o Oceano Índico, que a gente também vai falar aí na frente. Então, isso aqui é um mapa que é uma coisa interessante, que as pessoas não estudam história, rejeitam a história. Todo mundo fala, é mais do que sabido, não é comprovado, porque não precisa ser discutido. Os caras eram muito mais espertos do que parece. Portugal era um paísinho desse tamanho, contra uma Espanha unida que era 20, 30 vezes maior. E Portugal foi abrindo o caminho pela costa da África, toda essa questão de escravo, tudo, não vamos entrar nessa questão aqui agora. Só que aí a Espanha exigiu a partilha do mundo. E aí Portugal foi negociar o que vocês conhecem, que se chama Tratado de Tordesilhas. Tá? E ficou numa disputa de quantas milhas para lá, quantas milhas para cá, e se concluiu, então, por 300 milhas a oeste de um determinado ponto. E por que 300 milhas a oeste? Porque portugueses eram muito inteligentes, apesar de não parecer. A forma de você contornar a África não é contornar pela costa da África, é contornar pelo meio do Atlântico. Aqui todo mundo sabe que tem uma coisa em Búzios, Cabo Frio, que se chama a ressurgência, o fenômeno da ressurgência. O que é essa ressurgência? O mar sobe, a corrente sobe pela costa da África, gelada, cruza ali onde está a ponta da seta, vira para o lado de cá, tá? E daqui ela desce. Ela vai descer pelas costas do Brasil, como corrente quente, por isso que o Nordeste a água é quente, porque ela já teve todo esse tempo de aquecimento, e outra parte vai lá para o Caribe. Então, o mar faz isso, e os portugueses perceberam isso. Então, eles tinham que vir para cá. Outra coisa que eles também sabiam, tinham noção, é de que o mundo era muito maior do que o que parecia. E não adiantava tentar cruzar. Eles podiam não ter ideia que havia continente do lado de cá, mas eles sabiam que era muito mais longo cruzar e eles preferiam contornar porque tinham muito mais oportunidades de comércio. E dividiram o mundo. Mais ou menos onde está a ponta da seta é a passagem de Greenwich, que está lá em cima, na Inglaterra, marcado.
é onde é a hora zero. E aonde está marcado aqui é o outro lado do mundo, exatamente metade do mundo. Ou seja, vocês veem que a metade do mundo sai de Greenwich, sai do Golfo da África e chega no meio de lugar nenhum. E é uma coisa que pouca gente percebe, pouca gente tem a noção, porque fala, o Pacífico é assim. Se a gente lembrar que, por exemplo, teve um português que chamava Fernando Magalhães, a quem falsamente é atribuído o fato de ter sido o primeiro navegador a fazer a circunnavegação do mundo, é falsamente atribuído porque ele morreu no meio do caminho. Foi matado numa das ilhas ali da Polinésia, tá? E quem concluiu era o seu vice-almirante, chamado Sebastião Elcano, que é um basco. Vocês vão lá na Europa, na Espanha, nos Países Bascos, e vocês veem lá muitas homenagens a Sebastião Elcano. Então, eles conseguiram fazer este contorno aqui, porque era o que lhes cabia, para atingir as Molucas, a Ilha das Especiarias. E isso é o mundo, meio a meio. Então, como vocês veem, se daqui para cá é metade do mundo, daqui para cá é outra metade. E, novamente, a mesma coisa, Google Maps, estou usando o Google Maps, é o que temos, tá? Não dá para trazer uma esfera aqui para mostrar. E a gente percebe o quê? Isto é o Oceano Pacífico. Tá? Isto é o Oceano Pacífico. E quando vocês percebem, não dá para ler, obviamente, eu achava que daria, mas não dá. Aqui nós temos a costa da América do Sul, a costa peruana da América do Sul. A Austrália está na mesma direção. Só para vocês terem uma noção que é importante eu falar, é o seguinte: todo mundo já ouviu falar do deserto de Atacama, aqui. Não tem quem não ouviu falar. Vocês sabiam que o deserto de Atacama ele tem a mesma latitude que a cidade de São Paulo? São Pedro do Atacama está na mesma latitude que a cidade de São Paulo. E o deserto do Atacama é um pouquinho mais alto, como se fosse o Rio de Janeiro, mais ou menos. Tá? Em relação a São Paulo, talvez um pouquinho mais. Então, quando vocês saem contornando, vocês vão passar pelo deserto do Atacama, na mesma latitude, cortando horizontalmente a coisa, e vocês vão chegar no meio da Austrália. Não vão chegar nada da China. A China está lá em cima. E isto aqui, que eu marquei, são as longitudes. Então, só para explicar o que é, o que a gente tem? 0 é Greenwich, a Inglaterra, porque os caras mandavam no mundo e definiram que lá era o ponto 0. Se a gente sair de Greenwich para Xangai, o caminho mais curto é via Europa. Cruza para a Europa, cruza a Ásia, e nós temos 122 graus a leste. Tá? E por que 122 graus? Porque cortou o mundo no meio, tem 360, então aquele ponto do outro lado são 180 graus. 122 graus leste está Xangai. 113 graus leste está Guangzhou, Shenzhen, que é o porto mais ao sul da China, aquele que eu mostrei que era o sul da China. Calau está 77 a oeste. Santos, no Brasil, está 46 a oeste. E aqui sucessivamente. Agora, o importante é isso. Para vocês calcularem qual é a distância de Calau para Xangai, vocês têm que fazer o quê? Já que está no oeste, vocês têm que ir até 180 e botar, e depois reduzir de 180 para 122, o que vai te dar 170 graus de longitude. Ou seja, praticamente metade do mundo é a distância entre Calau e Guangzhou, que é o porto mais ao sul da China. Metade do mundo tem entre eles. Quando vocês vão olhar de Santos ou do Rio Grande, são 159 graus, ou seja, mais curto de Santos para lá, em termos de latitude, de horário, do que de outra coisa, do que de Calau.
Aí vai falar, bom, mas ele está mais acima, está mais ao norte, é melhor? Não, não, porque todos eles têm que dar uma volta pelo Equador, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, não. O importante é o seguinte. Como eu disse, lá em cima está a China. Do lado de cá, e vocês viram no mapa anterior aquele grande vazio. O Pacífico é um grande vazio, é um deserto de água salgada. Tá? Um gigantesco deserto de água salgada que ocupa metade da Terra. Agora, quando a gente vai para o Índico, não. O Índico é absolutamente denso. Aliás, por isso que os portugueses conseguiram grandes riquezas, além de fazer o tráfico de escravos, eles conseguiram negociar especiarias, etc. e tal, que tudo está aqui dentro dele. Então, aqui é a costa da África, Península Arábica, Índia e Malásia, Filipinas, e um monte de outras coisas fechando, e a Austrália aqui no cantinho. Uma coisa que eu esqueci de falar, para vocês terem uma noção da importância do Índico, do Pacífico, para a gente ter conhecimento do mundo, né? Todo mundo já ouviu falar de El Niño e Laninha. É por isso, eles têm quase metade do mundo, e as correntes se movem nesse sentido de leste para oeste, ou de oeste para leste. Eu estou fazendo assim, mas do ponto de vista estrito tem sentido. Ela se move de um lado para o outro, é o El Niño e Laninha. Então, para vocês terem a magnitude, se correntes afetam a temperatura no mundo, imagina outras coisas. Aqui são meus papeizinhos, porque senão eu não consigo avançar. Eu vou falar demais. Agora ficou ruim. Muito bem. Olhem só, e depois ela passa para vocês vão ter acesso a todos esses dados, não tem problema nenhum. A coisa mais importante, quando a gente olha Xangai, tá? O primeiro quadro aqui em cima está escrito Xangai. Xangai para Callao, no Peru. Por que eu botei Callao? Porque o porto que eles falam sobre fazer o término do corredor bioceânico, ele não existe ainda, está em construção. Logo, se ele está em construção, ele não tem movimento, não tem tráfego, e ele não é documentado em lugar algum. Então, não dá para eu fazer distância marítima. Eu peguei Callao, que é um porto que está cerca de 60, 70 quilômetros ao sul do porto de Xangai, tá? Então, não muda muito, você vai ter 60 km para cima, 60 km para baixo, não tem tanta relevância, tá? Que são 40 milhas, mais ou menos, 35 milhas. E de Callao até Xangai, nós temos 9.304 milhas, tá? Ou 17 mil quilômetros. Aí, quando vocês vão olhar, eu peguei Santos, Vitória, que são portos que têm uma relevância em termos de comércio de produtos agrícolas, tá? Então, de 17 mil quilômetros, Santos vai a 20 mil quilômetros, Vitória a 20 mil quilômetros também, e Rio Grande a 20 mil quilômetros. Todos eles a 20 mil quilômetros, embora sejam altos mais ao norte e mais ao sul. Exatamente por isso, porque todos eles têm que passar por debaixo da África, cruzar o Estreito de Málaga para chegar na Índia, para chegar na China, ou na Coreia, ou no Japão. Tá? E aqui tem uma outra tabela que vem aqui, que são tabelas, essas tabelas são de um site chamado seadistance.org, que dá as distâncias marítimas entre quaisquer portos no mundo, e dá várias opções. Então, aqui são as opções pelo Cabo da Boa Esperança, cruzando por debaixo do Cabo da Boa Esperança, por baixo da África, e a segunda é pelo Panamá, e a terceira desculpa, só isso. Pelo Panamá. Então, o que a gente percebe é que todas as distâncias entre Santos, Vitória, Rio Grande e Xangai são maiores que Callao. Agora, por que Xangai? Por que você escolheu Xangai? Se você tivesse escolhido um outro ponto de relevância, como é o Shenzhen Guangzhou, que é o Rio das Pérolas, muda completamente
muda completamente essa coisa. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 11 mil. É a mesma distância. Por quê? Porque a China é assim, e você está indo nessa direção ou está indo nessa direção. Então, quando você escolhe o porto de baixo, você olha e fala, mas é a mesma distância. Então, o que eu estou falando aí? Já que vocês são economistas, é uma coisa que vocês vão aprender, devem aprender. Estatística é uma frase do Delfim Neto. Quem lembra do Delfim Neto? Quem não lembrar, vai pesquisar depois. Laiane tem a obrigação de cobrar de vocês. O Delfim Neto tinha uma frase muito famosa que era: estatística é igual biquíni. Notem, isso daí nos anos 70, tá? Estatística é igual biquíni, mostra tudo menos o essencial. Então, estatística é isso, você trabalha com o que você quiser com ela. E fajutar estatística é o que mais se faz neste país. Em todos os países. Não vamos também ficar com complexo de vira-lata. Qualquer país se fajuta estatística, se fabrica estatística, e as estatísticas são tiradas para justificar aquilo que lhes desejam. Então, se vocês estiverem querendo vender um projeto, vocês vão usar estatísticas melhores. Se vocês quiserem avaliar a eficácia do projeto, vocês vão ter que usar as estatísticas corretas. E foi isso que eu aprendi a duras penas nos meus quase 28 anos e meio de BNDES. Tá? Quando você usa estatística corretamente, você termina sendo um cara chato e um cara que o pessoal não gosta muito. Eu não era bem quisto no BNDES, não preciso dizer mais nada. Né? Então, olha só, quando a gente vai para cá, todo mundo já ouviu falar, se vocês forem pesquisar, os caras estão dizendo assim, se for pelo Pacífico, nós vamos ganhar 10 dias. Vamos navegar 10 dias mais rápido. Espera aí, navegar 10 dias mais rápido? E aqui estão os dias, tá? 45 dias para 34 dias, efetivamente. Novamente, as estatísticas. Quando bota que vai chegar 10 dias mais rápido, o que os caras estão falando? Os navios, que é o que está escrito lá em cima, eles vão viajar a uma velocidade de 10 nós. 10 nós. Aí você fala, mas 10 nós? Tá bom. Aí eu falo assim, praticamente nenhum navio hoje viaja a 10 nós. No mínimo, na média, eles estão viajando a 18 a 20 nós. E se eles estão viajando a 18 a 20 nós, cai de 10 dias, cai para 5 dias lá. Mas continua 5. Continua 5 porque vocês escolheram Xangai. Por que vocês escolheram Xangai? E não escolheram Shenzhen ou Guangzhou? Essa é uma questão. Esses dados todos vocês vão ver melhor, vocês lembram que eu vou falar, e vocês vão ver melhor na questão, nos slides. E ali, então, o que é que tem lá em cima? O que muda daquilo lá para cá? São os navios. Tá? Então, uma coisa fundamental. Se o cara vem e fala para você, um navio vai levar 10 dias, o que vocês têm que fazer? A primeira coisa que vocês têm que perguntar é, que navio? Qual é a dinâmica de operação desse navio? Se o cara falar, não, qualquer navio, vocês não sabem o que estão falando. Tá? Navio que viaja direto é navio que age como táxi, como Uber, tá? Que é um navio que pega num ponto e deságua no outro. Navios assim, normalmente, 99,99% dos casos, são navios graneleiros, que levam granéis alimentares ou granéis minerais. Eles pegam aqui e desabam aqui. Tira daqui, traz para cá. Navio de container, que vai tudo nos containerzinhos, ele não viaja assim. Ele viaja em outro esquema completamente diferente. Por exemplo, para nós exportarmos uma carga, digamos, para a Grécia ou para a Índia, tá?
dependendo do que for, essa carga é coletada no Rio de Janeiro, daqui ela vai para um hub, um porto concentrador, que está ali no Mediterrâneo, ou que está nos países mais acima, ele derruba essa carga lá, essa carga sai de lá e vai para um outro navio, e esse outro navio leva para o Índico, ou leva para um outro porto qualquer ali no Mediterrâneo, dele se tira de novo do porto, sem sair do porto, se tira de novo do porto e se entrega no porto de destino. Então, muitas vezes, ele tem pelo menos ele tem 2 descidas. Tá? Ele sobe e desce 2 vezes. Esse é um porta-containers. E é assim no mundo inteiro. Não existe essa de carregar um navio cheio de containers, a não ser que você... Ou carregar um navio cheio de carros. Carros dá problema, né? Quando você bota um monte de carro elétrico dentro de um navio, ele termina pegando fogo e fica abandonado no meio do mar, como a gente tem visto aí, que tem 3 navios atualmente pegando fogo no meio do oceano. Então, a questão fundamental é que navio? Um navio graneleiro é um navio que vai lento. É um táxi, lentozinho, não tem faixa preferencial. Um navio porta-containers, que é o que está lá em cima, tá? São navios com muita velocidade. Tem navios que nem entram, ou entram também. Tem uma certa mistificação, não vamos discutir isso aqui, mas são navios que têm 8, 10 mil, e eles viajam a velocidades alucinantes para uma embarcação de 24, 25, 26 nós. 26 nós são 25 nós são 25 milhas marítimas por hora, ou seja, uma brincadeira de 40 km por hora, mais ou menos. No mar, é uma velocidade alucinante. Tá? Então, aqui tem as diferenças de dias. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha Xangai, você tem 20% a mais saindo de Santos, saindo de Vitória, saindo do Rio Grande para lá. Quando você olha Guangzhou, a diferença cai para 1%, 2%, cai para horas de diferença. Tá? Então, não é tão mais rápido assim. Tá? E sabendo ainda que granéis alimentares, eles são embarcados depois da safra. Então, é um granel, é um navio que ele é utilizado aqui, e depois ele é utilizado na América do Norte, ele é utilizado na Ucrânia, ele é utilizado na África, de acordo com as safras. É um sistema de táxi. Eles ficam aqui, no meio do Oceano Atlântico, parados lá, até ser escalado para vir pegar um granel em algum desses lugares. E uma outra questão fundamental que vocês vão olhar e vão ver a matéria e falar assim, ele não falou disso. E quando vocês têm os dados, vocês vão falar, ele não falou disso. Que está ali, ó, Panamá. Panamá. Quem disse que um navio graneleiro vai sair de Paranaguá, que é no Paraná, subir, cruzar o canal do Panamá para ir para a China? Ele jamais vai fazer isso. Jamais. Ele vai sair, cruzar o Cabo da Boa Esperança, ir por Estreito de Málaga e chegar na China. É assim que é o caminho, ele vai pelo caminho mais curto. Para que ele vai? Ele tem um frete fixo, ele vai pelo caminho mais longo? Não tem o menor cabimento. Então, todo mundo que for falar, porque a distância pelo Panamá, está mentindo. Mentindo. Pode-se ir pelo Panamá se eu estiver embarcando em São Luís. Tá? Porque é aí mais perto. E pelo Panamá, que é o que tem aqui, ó, Cabo da Boa Esperança, Panamá e Suez pelo Mediterrâneo. Tá? Por exemplo, as nossas exportações de minérios da Vale do Rio Doce, elas vão pelo canal de Suez. Elas cruzam o Mediterrâneo, entram pelo canal de Suez e vão até entregar no Japão, na Coreia, sei lá onde for, e muitas vezes voltavam no passado para coletar petróleo e trazer de volta petróleo. Então, é outra dinâmica. Cada tipo de transporte marítimo tem uma dinâmica. Então, primeira questão, que vocês já viram que fabricou-se estatística, pegaram estatística da nuvem, quem botou na nuvem estava interessado em valorizar o seu pedaço.
Se estava interessado em valorizar o seu pedaço, valorizou o que era, pegou da nuvem. Então, o que eu digo é muito simples. Por que é uma mistificação fraudulenta? É porque começa por aí a mistificação fraudulenta. Um governo não pode pegar dados da nuvem. Um governo não pode aceitar dados que lhes são enviados por partes interessadas. Um governo tem de examinar, profundamente examinar todas as possibilidades antes de ficar endossando fraudes, endossando uma mistificação. Daí é a minha crítica inicial. Aqui vai ser outra complicação. Agora vamos falar um pouquinho de distância terrestre. Tá? Uma coisa engraçada. Bom, vocês devem ter falado, eu estou falando apenas de Cuiabá para cima. Todo mundo ouviu falar aqui que tem um ex-governador baiano, que é ministro da Casa Civil, se chama Rui Costa, ele fala, não, porque o corredor bioceânico vai dinamizar a Bahia. Aí tem aqui um prefeito que chama Eduardo Paes, né, que chama, acho que é esse o nome dele, prefeito aqui do Sul, não sei onde é que ele é prefeito, Rio de Janeiro, uma coisa assim. Não, porque temos que fazer a integração também, o corredor bioceânico saindo da ferrovia daqui até lá para a gente chegar no Pacífico. Ora, se o Pacífico tem a mesma distância, praticamente, do que o Rio de Janeiro para até o sul da China, para que a gente tem que ir para o Pacífico? Primeira questão que vocês têm que colocar. A segunda questão é essa aqui. A distância terrestre. Não está muito claro, embora esteja claro ali. Tá? O primeiro mapa, na verdade, é o mesmo slide, só que cortado em cima e embaixo. É praticamente a mesma, o mesmo corte no mapa. Aqui tem Cuiabá e aqui tem o porto de Xangai. Ali tem Cuiabá e aqui tem o porto de Xangai. É a mesma coisa. Aí é o seguinte, qual é o caminho mais curto de Cuiabá para Xangai? É via Bolívia, que é o caminho por baixo? Cruza pela Bolívia, sobe os Andes passando em Atacama e segue-se direto? Ou é contornando Rondônia, contornando o Acre, entrando no Acre e subindo pelo lado de lá? O caminho mais curto, obviamente, vocês estão vendo aqui, via La Paz. São 3.400 quilômetros. Lá em cima nós temos 4.200 quilômetros. Os 3.400 quilômetros daqui, eu posso garantir para vocês, tá? Não precisam confiar, mas eu garanto aqui, vocês podem pesquisar com quem vocês quiserem. A subida dos Andes por La Paz, indo pelo lado de cá, é muito desesperadora, mas é muito desesperadora. Eu fui para o Atacama de carro, eu odeio entrar no avião, não gosto muito de avião, mas quando eu tenho eu vou. Se não tiver, eu fui para o Atacama de carro e subi a partir de Salta para o Atacama e depois eu desci. É difícil. Então, eu imagino subir de trem. Lá em cima, em Cusco, eu andei de trem, os trens sobem assim. Ele não é que ele sobe assim, ele sobe e faz isso. Tá? Então, La Paz é terrível. Todo mundo já ouviu falar de El Alto, dos aeroportos, etc. e tal, indo por La Paz, é terrível. Mas não é tão terrível quanto o outro caminho. Que o outro caminho é muito pior. Você tem dezenas de rios, dezenas de pontes, charcos, tem Amazônia. Se alguém conhece o Acre, sabe que o Acre não é um inferno verde, é um inferno verde molhado, cheio de água. Todos os rios que vão para o Amazonas, para o rio Amazonas, cortam o Acre e cortam parte de Porto Velho, parte de Rondônia, melhor dizendo, passa em Porto Velho. Então, o pior lugar que você escolhe é ir por cima. E esses caminhos aí são os caminhos rodoviários. E a gente sabe de antemão que rodovia, ela vai pelos lugares mais fáceis. Todos esses caminhos são os mais fáceis de ir. Então, dificilmente essas rotas ferroviárias mudariam muito em relação a isso. Mudariam em trechos pequenos, em trechos curtos, tudo bem.
mas não mudaria muito. Então, nós temos 800 quilômetros a mais para ir para o Rondônia e Acre. Por que querem ir para o Rondônia e Acre? É uma boa pergunta. Façam essa pergunta para quem defender. Por que vocês querem ir para Rondônia e Acre? Fazer uma ferrovia por lá. E olha que diferença. 4.200 quilômetros, 3.400 quilômetros de Cuiabá até Vitória são 30 horas, são 2.100 quilômetros. Até Santos são 1.600 quilômetros. Por que eu vou andar 4.000 para lá se eu posso andar 1.600 para cá? É a pergunta que você tem que ser feita. Tá? E lá tem... Aquelas distâncias são distâncias horárias, até eu chequei, dá mais ou menos isso, dá um pouco mais do que isso, porque está ruim, mas 70 km por hora. Dificilmente um trem vai rodar mais do que 70 km em média por hora. Que rode 100 km por hora. Que rode 100. Não vai mudar muito, de 30 vai para cá e para 21 horas. Então, em cima, o que a gente tem é saindo de Cuiabá, indo até Vitória, e embaixo, saindo de Cuiabá, que é o mesmo caminho aqui, tá? É isso aqui, e descendo até Santos. Tá? Agora, uma coisa fundamental, esses são caminhos rodoviários, porque não tem estatística, não tem caminho para fazer ferroviário. Então, só para fechar esse ponto, aí a gente olha e vê que coisa interessante, né? A distância, lá em cima, tem as distâncias marítimas, depois as distâncias terrestres, e aqui embaixo a distância total e marítima. Indo de Cuiabá, sempre de Cuiabá, para Xangai e depois para a China, nós temos 22.000 quilômetros, 23.000 quilômetros, 25 dias. Indo de Cuiabá por Vitória ou indo de Cuiabá por Santos, nós temos 24 dias. Então, onde é que está mais curto? Então, a primeira questão que vocês têm que perguntar é, vem cá, as suas estatísticas são falsas. Esses 10 dias mais curto é mentira. Vocês estão fabricando os dados, por quê? Vocês estão jogando tudo para ir para o porto mais ao norte da China ou para os portos do Japão e para os portos da Coreia. Qual é a vantagem que Maria leva nessa? Nenhuma. Nenhuma. Então, qual é o nosso comércio? Então, aqui a gente volta para o que a Daiane, dá aula, deve discutir com vocês. O que é esse fluxo de comércio? A gente está vendendo o que para eles? Estamos comprando o que deles? A gente vende o ano inteiro ou a gente vende sazonal? A gente vende sazonal, a gente vende granéis. E a gente importa o ano inteiro, o que a gente importa é containers. E se os mercados de fretes para containers e o mercado de frete para granéis têm dinâmicas próprias, então a gente tem que discutir isso. Eu estou olhando aqui o horário, 19h10. Então, é essa questão que se tem que discutir. Então, esquece essa história. É mais curto por lá, é melhor por lá. O mundo é uma geóide, o Pacífico é gigantesco, e os mercados de frete têm dinâmicas diferentes. Tá? Então, isso aqui é o que vocês vão ter. Vocês têm que juntar tudo isso e lembrar que foi falado. Agora, vem uma pergunta, né? Por que nego defende tanto Rondônia e Acre? Simples. Simples. Se vocês olharem ali, quando vocês estão olhando, saindo de Cuiabá com uma ferrovia, vocês estão cruzando todo o sul da Amazônia, indo até Porto Velho e de Porto Velho vindo até a fronteira com o Peru. Todo esse sul da Amazônia está sendo cortado com uma ferrovia, que vai funcionar alguns meses por ano para exportação. Então, nós vamos nos endividar para alguns meses por ano, a gente ganhar dinheiro. E em todos os meses do ano, se for o caso, pagar e gastar em importações. E não é só isso. Tem aqui uma coisa muito importante, vocês vão procurar aqui depois no mapa também. Vocês vão ver uma cidade chamada Cusco.
Todo mundo já ouviu falar de Cusco aqui. Cusco, Ollantaytambo, etc. e tal. Lá, esta região é uma região riquíssima em lítio. E os indígenas, os quechuas e os aimaras, eles não querem exploração de lítio lá, eles não querem ferrovias por lá, porque vai afetar suas águas, vai afetar tudo o que tem. Ou seja, de antemão vocês já vão falar, pô, você é contra? Sou. Essa história de, vamos ser verde e ter carro elétrico, é legal, porque quando a gente tem carro a gasolina, a gente polui no lugar onde a gente usa. Quando tem carro elétrico, a gente polui no lugar onde o desgraçado, o coitado, está ferrado lá e sendo explorado no lítio. Tá? Para tirar lítio, tirar cobalto e outras terras raras. Então, ser ecológico é legal, desde que jogue tudo para lá. Então, você já vem de antemão, que eu também não gosto muito desse papo de ecologia. A questão não é ecologia, a questão é economia. É para que serve. Tá? Então, o que os caras querem fazer? Eu estive em 2015 em Cusco. Eu não quis botar... Tem um slide que eu fiz na Praça Central de Cusco, na Praça das Armas. Vem uma manifestação gigantesca, cercada com os homens de preto. Né? Todos aqueles caras, a rota deles, sei lá o que, esqueci o nome, como é que chama aqui, o BOP deles, né? Cercado com eles, impedindo eles de se manifestarem, que eles são contra um projeto de mineração de lítio de uma empresa sino-chinesa, mexicana, chamada Tia Maria. Então, como eles não conseguem entrar lá, eles jogam o Brasil para ajudar o Brasil a matar os índios deles, a coisa. É um belo negócio para a gente. Enfim, por isso que vai para lá. Ou seja, junta os agrotrogloditas brasileiros, junta com o pessoal do lítio que quer ser explorado do lado de lá. E aí, aqui é o fatal. Né? A gente falou, aí todo mundo, mas uma ferrovia não é legal? Ferrovia é bom, tem que ser feito ferrovia, sim. Só que a pergunta, vocês estão vendo esse caminho aqui, que sobe aqui? Quem olhar no jornal vai ver que tem um processo com o Xandão de uma ferrovia que chama Ferronorte. Tá? Essa Ferronorte vai cortar reservas indígenas, equivocadamente, na minha opinião, aí é uma opinião política, equivocadamente, os ecologistas falam, não pode cortar a Amazônia, não pode cortar as reservas indígenas. É outra discussão. A questão é, para que fazer uma ferrovia cortando assim? Para quê? Horas. É muito simples. Qual é a utilidade dessa ferrovia? Nenhuma. Se diz que por lá, por São Luís, é muito mais longe até chegar na China, por aqui, você sobe de trem, descarrega no meio do rio você carrega até as barrancas de Belém do Pará, embarca no navio e despacha. Ou seja, um processo muito mais dramático. Todo mundo está cansado de ver na BR-163, acho que é 163, agora não sei se é 163 ou 183, acho que é 163. É 163. 163, que é a que liga Cuiabá com Santarém, vai até lá em cima, os caminhões de soja, porque eles têm que percorrer 1.000 e poucos quilômetros, 1.500 quilômetros de barro, olha a desgraça que é, ninguém tem dó da gente, pobres de nós agrotrogloditas. Está vendo esse verdinho aqui? Esse verdinho aqui, ele está a 200 quilômetros de Cuiabá. Foi construído na época, foi financiado pelo BNDES, ao senhor Olacir de Moraes, que tem lá a Ferrovia do Olacir, tá? Ele foi financiado ao senhor Olacir de Moraes, que era um dos maiores sojicultores do país e um dos grandes especuladores, além de um bom empreiteiro e outras boas coisas que não vamos falar aqui, foi financiado por lá. E o Fernando Henrique, na época, falou assim, construímos uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná maior que a Rio-Niterói. Se vangloriou disso. Hoje só passa carro em cima dessa ponte e o trem não passa. Do Olacir não passa. Por que não passa? Muito simples. Os trens são gigantescos, o que o Olacir pretendia colocar lá, e o que acontecia? Quando chegava em São Paulo, não conseguia contornar São Paulo. Por quê? Porque tinha um governador de São Paulo
e acho que todos devem saber quem é esse governador de São Paulo, que vocês conhecem bem o nome dele, quem vai para a região dos lagos conhece bem o nome dele, que é lá embaixo ela não consegue chegar no porto. Por quê? Porque mudou, foi privatizado para outra empresa. E para chegar no porto, ela teria que cruzar por dentro da cidade. E para cruzar por dentro da cidade, ela teria que passar no Canal do Barreiro. Antes que vale a pena lembrar, eu, em 89, 90, eu fui diretor financeiro da Coab Santista. E fui para lá trabalhar, então, por isso que eu conheço bem a região. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Tá? Tem que passar no meio do Canal do Barreiro, que é um canal de quilômetros, e passar um trem desse peso. Só as locomotivas, a locomotiva afunda o trem. E ele não pode fazer o contorno, porque é outra privatização, é outra privatização, é outra privatização. Então, essa ferrovia existe. É ótima, é excelente, serve para isso, mas não pode usar. Por quê? Porque o processo de privatização impede ela de ser usada. Tá aqui. Aí você tem esses outros aqui, Ferroeste, a maior parte delas estão muito intransitáveis, mas todas elas acabam na mesma coisa. Eu não consigo descer para Santos. Então, tem que ir para Paranaguá. Para Paranaguá tem problemas, que a outra mudou, foi privatizado para um, privatizado para outro, aí não tem. Você tem... então, você não pode trazer ela para o sul, porque as ferrovias não funcionam, e tem ferrovias. Não funcionam por problema de regulação. Vocês estão vendo aqui, Goiânia, né, que sobe até Brasília, esses pontos roxos, está aqui no meio do Triângulo Mineiro, que é uma região também fertilíssima, com grande produção agrícola, e essa região do Triângulo Mineiro tem trens, tem ferrovia, tem tudo, só que também não funciona. Por que não funciona? Porque ela vai até BH, até Belo Horizonte, e lá ela para. Ela não consegue ir para Vitória, que é esse caminho aqui por cima, e não consegue ir por baixo é intransitável. Precisava recuperar. Dá para recuperar? Dá. Mas por cima é Vitória Minas, pertence a Vale do Rio Doce. Então não pode ir por cima também. Dá para recuperar? Dá, mas é um problema, novamente, de regulação, de privatização feita de uma forma selvagem e para destruir. Você tem uma outra aqui que não aparece, eu não sei agora aqui, cadê ela? Enfim, tem uma ferrovia no Brasil. O Brasil tem algumas coisas interessantes. Vocês veem, eu falo mal dos atuais e vou lembrar de algumas coisas importantes. Na época do governo Geisel, do general-presidente Geisel, tá? Faço questão de lembrar que ele é general-presidente, ele resolveu construir uma ferrovia chamada Ferrovia do Aço. Foi criticado por todo mundo, por todos. Eu estava fazendo Unicamp à época e eu lembro das críticas que se faziam, radicais, ao programa da Ferrovia do Aço. Tá? Tinha até... deixa para lá, não vamos falar desses poréns. Ferrovia do Aço funciona. Quem aqui já foi para essa região de Sepetiba? Você vê passando um trem monumental, trens monumentais lá. Aquilo é a Ferrovia do Aço, tá? Nós temos se eu não me engano, eu vou chutar aqui, eu acho que é o terceiro maior terminal de minérios do Brasil, está aqui, em Mangaratiba. É o daqui. Ele funciona muitíssimo bem, obrigado. Mas não pode transportar grãos porque não tem jeito de coletar. Então, a questão fundamental é, toda essa malha ferroviária está funcionando, existe, tem que ser retificada, tem que ser corrigida algumas coisas, e, fundamentalmente, tem que fazer processo de regulação? Tem. Vamos construir uma nova. Qual é a lógica que tem disso? Vamos construir uma nova. Não sei. E, por último, e mais importante, que eu acho de tudo isso, vocês estão vendo ali em cima? É o Nordeste. Vocês estão vendo que sobe uma ferrovia daqui para lá, estão vendo um pontilhado aqui. Esse pontilhado aqui é o pontilhado da Norte e Sul. É uma ferrovia que todo mundo critica, que está sendo construída, que é um absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Só que ela é uma ferrovia que faz a integração com o Nordeste, faz a integração com Carajás, e ela tem condição de fazer a integração para todo o Nordeste. Por que a gente não discute a integração interna do Brasil, em vez de construir uma ferrovia que vai funcionar alguns meses por ano para a gente ganhar dinheiro? Tá?
Notem, eu só estou falando da ferrovia, estou falando do corredor ferroviário bioceânico. Outras discussões são aqui embaixo, que não vai dar para discutir agora, mas temos outras discussões, que é a integração com a Argentina, com o Uruguai, com Paraguai e com Bolívia, que são fundamentais da gente fazer essa costura interna. Fundamentais. Cruzar os Andes, talvez seja, sei lá, os filhos de vocês. Não tem uma urgência tão grande. Por que não tem urgência tão grande? Porque não tem nada do lado de lá. Só tem o Peru. Só tem o Equador. Do lado de cá tem tudo. E é o que a gente vai ver em seguida. Olha só. Do lado de cá tem tudo. Do lado de cá tem a África. A África tem 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão. Eu diria que, sem medo de errar e chutando para baixo, classe média, como aqui, nós temos aqui, que são vocês que estão frequentando a UERJ, eu diria que, classe média em termos de Brasil, eu diria que tem pelo menos, umas 10 vezes mais em número na África. 10 vezes mais. Nigéria é uma potência de desenvolvimento. Burkina Faso, que é um país que vocês nem conseguem identificar, que está aqui, está produzindo seu primeiro carro elétrico, produzindo com empresas nacionais. Então, a África é o lugar mais importante que nós temos para desenvolver e para ter parcerias com o Brasil. Não é vender coisa para ele, é traçar parcerias, é criar processos de industrialização mútuos que beneficiem ambos os lados. Está na África, 1,5 bilhão de pessoas. A gente quer atender meia dúzia de agrotrogloditas de Cuiabá. E 1,5 bilhão de pessoas a gente está deixando para lá. Ali está a África. É aquilo. É só atravessar a rua. É tão importante a África que tem os malucos, só para fechar, né, tem os malucos gringos que estão falando assim, a gente precisa pegar Fernando de Noronha de novo para a gente, para fazer uma base militar para a gente controlar o Atlântico Sul. Tem gente discutindo isso, sim, não é teoria da conspiração. E queremos pegar o aeroporto de Natal também, porque afinal fomos nós que construímos para a gente controlar o Atlântico Sul. Esse lado é o mais importante. E se vocês têm um processo de liberação da África pós-colonial e que ainda tem o imperialismo, tá, brutal lá, vocês vão ter a África com muito mais desenvolvimento no período de vida de vocês, não no meu, no período de vida de vocês, do que exportar soja para chinês. A China é um dos 3 países no mundo hoje que, se não puder fazer comercialização de produtos agrícolas, o chinês sobrevive. A China tem a maior agricultura do mundo. Ela é 5 a 6 vezes maior que a agricultura do Brasil. 5 a 6 vezes mais. Então, eles não precisam, eles compram porque está ofertando. É baratinho, vamos lá comprar. Então, África. E lá temos o Índico. Só uma coisa interessante aqui, que é... Eu tirei, o último slide eu tirei. Uma coisa importante para lembrar. Todo mundo aqui, vocês... A Daiane deve falar muito de BRICS com vocês. Olha o que tem aqui. BRICS, esse aqui é o S. South Africa. Ali em cima. Índia. Nós temos 3 países dos fundadores do BRICS aqui embaixo. Brasil, South Africa e Índia. Nós temos a Rússia, que é outro lado. A Rússia é um outro país complicado, que eles não têm saída para o mar. A Rússia não tem saída marítima. Isso é importante que se lembre. Eles são quase um país fechado, quase um Bolívia, porque eles só podem sair por cima, pelo Ártico, e tem a China do lado de lá. São os 5 países fundadores. E agora tem outros que entraram aqui da África. E a gente está jogando fora todo esse mercado para se endividar, para dar mais uma saída para os grãos de Cuiabá. E os grãos de Mato Grosso do Sul? Como é que eles vão sair? E os grãos da famosa Matopiba, que é Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, vão sair por onde? Ah, tem o Rui Costa que está preocupado em levar esses grãos da Bahia lá para o lado de lá do mundo, em vez de sair por aqui, que é mais perto.
Então, essas são as questões que vocês têm que ver. Por isso é que eu estou dizendo, quando vocês entram e verificam, o mundo como ele é. 2, a infraestrutura existente. 3, a dinâmica do transporte marítimo mundial. E 4, as possibilidades do Brasil. Vocês vão falar, pô, então, vocês vão terminar concordando ou não. Pode concordar baixinho, falar, pô, ele também foi radical. Mas é uma mistificação fraudulenta. E essa mistificação é tão fraudulenta, que todos os gabinetes em Brasília defendem isso. Seja agora, de 23 para cá, seja entre 18 e 23, seja entre 16 e 18. Todos os gabinetes, e antes também, porque, afinal, a presidente do banco que financia também é brasileira, né? E ela é uma das que defendem. Então, todos defendem uma mistificação fraudulenta. Serve o quê? Para quê que vamos nos endividar para construir uma ferrovia que liga temporariamente, sazonalmente, para exportações do Centro-Oeste, mas serve para ter uma linha de acesso direto do Amazonas, pelo sul da Amazônia, para a exploração de grãos de soja. E o Mário me passou um texto essa semana muito interessante, que é que o pessoal fez um levantamento. Quanto custa recuperar pastagens para a produção de grãos? Depois o Mário pode passar para vocês esse texto também. Quanto custa passar? Aí, quando vocês olham o valor que quanto custa retomar das pastagens para produzir grãos, você vai falar, é muito mais barato fazer grilagem na Amazônia. E dane-se, que eu não estou preocupado com isso. Não estamos preocupados com isso. É muito mais barato ir grilar na Amazônia. Portanto, a gente quer uma ferrovia. Essas são as questões fundamentais. E, então, eu volto a dizer, o Brasil é um país atlântico e índico. A gente está voltado para cá. Esse é o nosso mercado. A gente está falando de 3,5 a 4 bilhões de pessoas no Atlântico e no Índico. Não estou falando nem de China, estou falando muito mais temos aqui. Tá? Esse é o nosso futuro em termos de estruturação. E, internamente, nós temos os caminhos do Piabiru, que faziam a integração interna da América atualmente conhecida. Tá? E, finalmente, sem entrar em polêmica, só para provocação, tudo isso que eu falei é muito legal. Agora, só tem um pequeno detalhe que nunca dá certo. É porque quando vocês veem os governantes brasileiros, sejam eles quais forem, e vocês podem olhar desde 1979, Figueiredo, Sarney, Itamar não, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula de novo, todos esses governos cometem um erro fundamental. Ou não é um erro, é uma intenção. Vamos atrair investimento direto estrangeiro, vamos atrair investimento direto estrangeiro, vamos atrair, é o mantra. Aí eu pergunto, China, Índia, Coreia, Japão, Europa, atrair investimento direto estrangeiro ou produzir suas próprias empresas? Por isso que não dá certo no Brasil. Só isso.